recebe liberação da punição da FIFA enquanto aguarda a decisão por julgamento de atacante. Meia já treina na cidade do Galo e aguarda anúncio. O Atlético acabou de soltar, né, uma nota, né, na verdade, falando a respeito do que a gente já tinha anunciado na manchete e que a gente tinha soltado também nos nossos portais hoje pela manhã, que o clube recebeu a notificação da FIFA de que o transfer ban caiu, ou seja, o Atlético pode registrar os novos atletas, né, os novos jogadores para 2023, depois que quitou a pendência com o Sevilha da Espanha, 8,3 milhões que devia. Ele de quitou 50% tudo, então dos direitos econômicos do Arana. Não tem mais parcela, então? Não, agora já tá. Ah, então foi tudo. Foi o restante melhor, porque daí você não fica, né? Agora não tem pendência nenhuma na FIFA, somente o acordo com o Dudamel. O Atlético ainda deve 1,6 milhão. Mas o dele acho que não tem transfer ban. Não tem transfer ban, foi um acordo, eles chegaram a um acordo, né? O Atlético devia ao treinador 3,2 milhões, acabou caindo pela metade. O Atlético deve fazer o pagamento ao Dudamel nesse final de semana. Pelo menos caiu pela metade, né? Porque dever o Dudamel deve doer na alma do torcedor atleticano. Exatamente. Eu fiquei pensando também. O treinador que ficou aqui 2 meses, 10 jogos apenas. Foi 2 meses? 2 meses só. Menino. Na verdade, pelo que ele apresentou foi demais, né? Pro Afogados na Copa do Brasil, na primeira fase da Sul-Americana, uma atrás da outra, não há. Tem treinador que com um retrospecto bem melhor não fica, né? Esse assim não é nem questão de encaixe, né? Não dá pra gente falar foi encaixe. Eu não sei nem por que. Nem porque veio, nem porque veio, exatamente. É mais um prêmio aí da gestão sensacional de Sérgio Sete Câmara. Mas vamos continuando a falar sobre a atual gestão, né? O Atlético também espera agora o julgamento, na verdade, a decisão do julgamento de Christian Pavón. O Atlético entrou com recurso, né? O recurso chegou ao TAS, que é o Tribunal Arbitral, né, do Esporte, que é a última instância, né, quando assuntos relacionados à justiça. O Pavón foi punido, para quem não lembra, o Pavón foi punido em 6 jogos em qualquer competição da Conmebol por conta da confusão que houve após a partida entre Atlético e Boca Juniors. O Atlético classificou, né, nos pênaltis ainda nas Exatamente, ainda nas oitavas de final da Libertadores de 2021, o Christian Pavón atuava pelo Boca. Isso. Na época, ele entrou numa confusão generalizada. Aquela gente que eles jogou bebedor, enfim, mais, né? Brigou com seguranças do Atlético e do próprio Mineirão, agrediu os seguranças do Mineirão, quebrou parte do vestiário, quebrou o bebedouro, enfim. E o Pavón foi o que levou a punição maior, levou 6 jogos. O Boca, como ele estava sendo negociado com o Atlético e o Boca sabia disso, o Boca não o inscreveu na Libertadores de 2022, o que livraria ele desses jogos. Então ele ainda segue com esses jogos, né, de punição, esses 6 jogos, só que o Atlético entrou com recurso. Precisa dele agora. Exatamente, e agora é a última instância. Então, foram 4 horas de audiência, né? O Pavón deu o depoimento dele, o Atlético também apresentou as suas alegações, enquanto a Conmebol também apresentou as alegações dela para manter essa punição ao Pavón, e o TAS promete, né, dar uma decisão antes da estreia do Atlético na Libertadores, antes do prazo final de inscrição para a segunda fase da Libertadores, que vai ser dia 18 de fevereiro. Então, até dia 18 de fevereiro, a gente vai ter, o Atlético vai ter. Né? Porque você já perdeu em todas as instâncias, tá agora, indo pra última, que né? coisa mais estranha o futebol, né? Porque agora o Atlético vai defender o agressor dele mesmo, né? Assim, aquele jogador que se envolveu na confusão, tava, assim, um pouco torto, agrediu os jogadores, dirigentes do Atlético também se envolveram naquela situação. O presidente jogou. O presidente, inclusive, está punido, né? Também. Que coisa mais maluca. Acho que o TAS é difícil, assim, vai ser uma situação meio curiosa ali pro tribunal conseguir administrar. Um jogador que foi agressor do seu time e tal. Eu acho difícil. Bom, pode haver uma diminuição de pena, pode ser isso que o atleta tá pleiteando. Eu acredito também que seja mais plausível. Eu acho assim, tirar todos esses jogos, eu acho muito difícil. É muito difícil, são 6 jogos, né? Pela experiência que a gente tem. 6 jogos, com 6 jogos o Atlético
teria ele só para os dois passando, né? Ele perderia o ida e volta da segunda fase, ida e volta da terceira fase, e aí os 2 primeiros jogos da fase de grupos, se o Atlético chegar, claro. Então, é um desfalque importante, porque muita gente aposta no Pavon para essa temporada. Estrangeiro, né? Estrangeiro em Libertadores faz muita diferença. Muita diferença. A questão da língua, a questão de tudo, né? E o Pavon, agora 2023, talvez assim, seja o ano que ele precisa mostrar, né? A gente entende que o segundo semestre ele tinha mais de 6 meses sem jogar, né? Então foi mais uma adaptação, ele conheceu o grupo, conheceu o futebol brasileiro, enfim, e entrar em forma, claro. Agora, com a pré-temporada, muita gente está apostando nele como um jogador muito importante para a temporada de 2023, que não foi um jogador barato, né? O Atlético, apesar de ter feito um pré-contrato com ele, não despendeu dinheiro para adquirir os direitos dele, mas um salário altíssimo, né? Convenceu ele com luvas e um salário altíssimo, porque ele tinha proposta tanto da MLS, que ele já jogou, quanto proposta lá da Europa. Então, enfim, o Atlético venceu essa concorrência e pagou bastante, está pagando bastante para ele ser um jogador importante. Hoje pela manhã, mudando do profissional para o júnior, o Atlético venceu o Nova Iguaçu por 3-0, um jogo bem melhor do que aqueles outros que a gente viu. Eu tô acompanhando, né? O Atlético continua 100% na Copinha, venceu todos os jogos, mas o Atlético vem evoluindo jogo após jogo. O primeiro jogo ruim, um segundo jogo razoável, um terceiro jogo já bom, e hoje foi bem melhor, foi melhor o jogo inteiro, passou por cima do Nova Iguaçu, com destaque pro Isaac, que já tem 5 gols na Copinha, né? Tá brigando aí pela artilharia, ele fez 2 gols hoje. O Ian, que é outro destaque também, fez o outro gol. E o Atlético vem jogando do meio pra frente, é uma equipe que tá se mostrando muito forte, muito entrosada. Um pouquinho de descuido atrás, um pouquinho de dificuldade ali para defender, o Atlético tá tendo, que eu já percebi hoje ao longo dos últimos jogos, mas é questão de ajuste. O Atlético vai enfrentar o vencedor de Vila Nova de Goiás e Água Santa, que era do grupo do Atlético, né, que passou em segundo. Eles jogam hoje à tarde e o próximo jogo vai ser no domingo, né? E aí o horário e local vão ser definidos aí pela Federação Paulista, mas o Atlético volta a campo já no domingo. Agora não tem descanso, né? Você joga um jogo, descansa um dia e depois já volta para agora campo. É eliminatório, né? Agora já começou, né? O Atlético eliminou o Nova Iguaçu. Se eliminar o Vila Nova ou o Água Santa, aí já começam as oitavas de final da Copinha. Muito time, né? Na Copa São Paulo. Time de demais, júnior, né? Depois da primeira fase, com a segunda, terceira e depois oitavas. Se a gente fala de América e de Cruzeiro pelo bom futebol e tal, o Atlético a gente já falou nisso. Eu fiquei muito assustado com os primeiros jogos do Atlético, achei o time muito, né, ruim mesmo, mas aí o presidente, todo mundo explicou, tem gente de 17 anos, é novo trabalho, o treinador é novo, não sei o que, meio que eles estão se acertando na competição, né? Aí uma coisa que eu ainda não ouvi, não sei se vocês já ouviram e tal, como será o aproveitamento da base, pelo CUDE, assim, ou até pela diretoria nessa temporada, né? O Atlético que recorreu à base, por exemplo, na última temporada, com lesões de jogadores e tudo mais. Esse ano, assim, já se ouviu falar alguma coisa sobre a base? O Rodrigo Caetano tocou num ponto muito importante, que o CUDE ele gosta muito de acompanhar, né? Gosta muito de acompanhar e dar chance. Tanto é que o Bruno Fux foi um lançamento aí do CUDE durante o Brasileiro de 2020 e o Inter até fez uma boa venda com ele. Então, tem alguns jogadores que já subiram, né? Que estão treinando com o grupo. Vou destacar só o Léo Simone, que é um zagueiro interessante, né? Que é um zagueiro promissor também, já vem treinando com o grupo. Tem outros também que estão fazendo parte. Só que aí a gente não sabe se eles vão ficar, né? No elenco, ficar em definitivo para treinar, ou se eles estão sendo só utilizados como sparring ou para completar o elenco nessa pré-temporada. A gente ainda vai ter uma definição realmente do grupo final que vai para a temporada de 2023, né? Quem é que vai subir e ficar no elenco profissional. Falando de elenco profissional, a gente tem que falar dele que chegou como uma promessa, né, do São Paulo, Igor Gomes. Ele falou, né, a respeito da chegada ao Atlético e que ele precisava respirar novos ares, né? Cara, o que eu tenho pra falar de São Paulo são só coisas boas.
Foi a minha casa durante 14 anos. Foi o clube que me ajudou a formar como atleta e como pessoa. E, cara, não tenho nada para falar assim. São ciclos. Eu senti que no momento que eu precisava de novos ares, eu precisava me desafiar novamente. E eu acho que o Atlético foi o clube perfeito, já respondendo a segunda pergunta. Vejo aqui atletas de muita qualidade, um grupo extremamente qualificado. Vejo aqui um grande treinador e um clube sério que tem muita vontade de disputar título, que qualquer campeonato que entra como favorito também. E eu acho que esses meus novos desafios são títulos, são vitórias, são jogar com pessoas de nível, não que no São Paulo não tenha, mas acredito eu que aqui no Atlético é outro tipo de jogo, outro tipo de atleta. Então agradeço a oportunidade do Atlético de ter vindo me procurar, conversar, ter feito os trâmites da maneira correta, como eu sempre prezo. E agora desfrutar desse momento, desse clube tão grandioso e que possa vir que alcançar meus grandes objetivos aqui. E o Igor Gomes, ele que é um jogador multifuncional, né? Foi utilizado pelo Rogério Ceni em várias posições ali no meio-campo, mas ele chegou falando, né, sobre o posicionamento preferido. Eu acho que a minha função preferida foi onde eu joguei o início do São Paulo, foi de 8, de 10 ali na posição do meio-campo. Ao longo dos anos que eu passei no São Paulo, eu tive que me reinventar de diversas maneiras, às vezes jogando mais aberto, jogando de primeiro volante, jogando de falso 9. Agregou bastante para mim, mas pela necessidade dos treinadores vir conversarem comigo, acabou me descaracterizando um pouco, mas eu acredito que me agregou demais, pois eu acho que a gente tem que ter um entendimento do jogo. Acho que é muito importante a pessoa que está jogando no meio saber como que é jogar mais avançado, saber como que é jogar mais recuado, porque você não sabe, você não escolhe aonde, quer dizer, você escolhe onde você vai estar no campo, mas você tem que saber o que você deve fazer em determinadas fases do campo. Então, eu acho que esse conhecimento, essa experiência que eu tive de jogar em várias posições me agregou bastante e me tornou um jogador mais completo. Ou seja, ele não tem uma posição definida, né, na 8, verdade. 10. Dimara, ele é 8, ele é 10? Qual é a função que você acha que ele se adaptaria melhor ao esquema de Eduardo Cudê? Eu tô confusa. Assim como a fórmula do Campeonato Mineiro. Totalmente confusa. Depois a gente vai ver ele jogando, né? O que vai dar certo. É igualzinho a fórmula de disputa do Campeonato Mineiro. Eu tô muito confusa. 8 ou 10. Apesar que o número da camisa não tem nada a ver, né, exatamente. gente? Você vê ele jogando, ele já começando como titular. Você acha que ele briga com quem ali, Léo? Ué, a gente comentou essa semana sobre, por exemplo. Tirando essa fala dele, mas eu acho que a gente comentou essa semana sobre a lesão do Zarate, por exemplo, né? E aí abre-se um espaço no meio de campo e ele poderia, então, formar ali aquele trio do meio, né? Tirando o Alan, né? Talvez a gente imagina o esquema do Cudê com o Alan, e aí um trio do meio com o Edenilson, com o Igor Gomes, e na esquerda... Pode ser o Patrick, né? O Patrick. E tem o Vargas também, que pode atuar ali como meio, colocou essa dúvida, né, aqui do Vargas. Verdade, e lá no ataque tá todo mundo já falando sobre Paulinho e Hulk. Os dois em plenas condições, né? A gente imagina que serão os titulares. E interessante falar que um jogador que vem destacando também, que a gente não fala dele, mas que vem se destacando nos treinos e que vem enchendo os olhos de Eduardo Cudê, segundo o Rodrigo Caetano, que deu uma entrevista para um canal Alvinegro, um canal no YouTube, que é o Pedrinho, né? Pedrinho bom, que... né? Dizem mesmo que ele tá Pedrinho bem. Tá treinando muito bem, o Eduardo Cudê tá gostando muito dele, é um jogador que chegou, né? Fez 14 jogos, se não me engano, 12 jogos. Foram poucos jogos. E machucou, teve uma lesão muito séria no tendão. Tem uma lesão muscular, né? Na perna direita. Inclusive ele ia ser emprestado, né? E aí não vai mais... E o Atlético quer a prorrogação do empréstimo. Ele ia voltar, na verdade, não é emprestado. Ele ia voltar. O Atlético quer a prorrogação. Voltar pro Shakhtar da Ucrânia, que é o clube do qual ele pertence. O Atlético quer prorrogar,
né? E aposta muito no Pedrinho, e é uma ótima notícia, né? Porque foi um jogador que o Atlético apostava muito no ano passado, né? Por conta no segundo semestre, mas que infelizmente a lesão aí abreviou um pouco o caminho dele em 2022. Patrick, que tá treinando já na cidade do Galo, mas ainda falta alguma coisa que o Atlético ainda não anuncia. Mas se tá treinando, tá tudo certo, sabe? Ninguém treina correndo risco de machucar, não sei o que, se não tá, sabe? Sem dúvida. Né? A informação chegou aqui, deve ser alguma coisinha assim. É uma coisinha de contrato que o departamento jurídico do Atlético vai já acertar, porque o departamento jurídico do Atlético estava de olho na questão do transfer ban e na questão do Pavon. Então, nesses 2 últimos dias eles estavam com a atenção voltada para outros casos. Então o Patrick deve ser anunciado aí nas próximas horas, e agora a Arena MRV soltou o 4º lote, né, de vendas das cadeiras cativas. Então o torcedor que tiver interesse em adquirir a cadeira cativa aí e ficar sem precisar aí correr atrás de ingresso nos próximos 15 anos, é só entrar no site da Arena MRV, que lá tem todas as informações e as formas de pagamento.